Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho, de Fluminense 1, Vasco da Gama 1, quarto jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, 5 pontos, e a sequência pesadíssima que o Vasco tinha nesse início de campeonato, pegando Palmeiras, Galo e Fluminense nos 4 primeiros jogos, que estão Fluminense, Galo e Palmeiras no top 5 do futebol brasileiro hoje, pelo menos em termos de expectativa, talvez de bola. O Galo está devendo um pouquinho hoje nesse momento. E o Vasco conseguiu 4 pontos em 3 jogos, considerando... Perdão, 5 pontos em 3 jogos, considerando esse trio de ferro, e 0 pontos aí contra o Bahia. Se o Vasco vence o Bahia, a gente poderia dizer assim, cara, não tá excelente, mas não tá ruim não, cara. Pô, empatamos com o Fluminense, com o Palmeiras, ganhamos do Galo e ganhamos do Bahia, fizemos obrigação no jogo do Bahia, e os outros 3 jogos são jogos que são times melhores que o Vasco. Então fazer 5 de 9, pô, tá legal, sairia com 8 pontos na brincadeira. Mas a derrota pro Bahia jogou um negócio muito para baixo. Muito para baixo, e a gente vai começar a discutir algumas situações aqui. Primeiro, peço desculpa para vocês que eu gosto de ser muito cirúrgico e fazer algumas análises mais a fundo. Fiz uma transmissão agora no BTB Esportes Oficial. A transmissão foi mais um react, foi uma coisa mais descontraída, então por vários momentos eu não conseguia prestar tanto atenção no jogo. Então a minha análise, aquela análise mais profunda que vocês gostam, vai ficar um pouquinho mais comprometida, mas eu vi o jogo e dá para pontuar bastante coisa para vocês aqui, mas confesso que não vai dar para ser da forma como eu gostaria de fazer uma análise. Mas vamos lá. O jogo hoje me espantou? Não. Eu já imaginava um Fluminense pegando a bola, tentando propor o jogo, amassando o Vasco. No primeiro tempo, o Fluminense, apesar de, assim como no segundo tempo, ter tido a bola, ter rondado bastante a área do Vasco, não teve tanto perigo assim. Não teve tanto perigo assim. O Vasco ganhou um gol de presente, o Fluminense falou, vamos facilitar o jogo aí, toma um gol com 1 minuto e começa 1-0 e eu vou tentar virar essa parada aí. O Fluminense dá um gol muito bobo pro Vasco, um passe infeliz do Fábio, mérito completo do Alex Teixeira que tá ligado, antecipa, salvo engano, o Alexander, rouba a bola, dá no Pedro Raul e o Pedro Raul faz um gol aí em clássico, né? A galera cobrava ele um pouquinho, reassume a artilharia isolada do Vasco, desgarrando em um gol do Gabriel Peck. E aí você pensa, pô, 1-0, gol do Vasco. E aí até brinquei com a galera na transmissão. Falei, ó, esse filme eu já vi nesse campeonato. O Vasco, dos seus 4 jogos, em 3, o Vasco fez gol nos 20 primeiros minutos do jogo. Contra o Galo, 10 minutos estava 2-0. Contra o Palmeiras, com 20 minutos... salvo engano, o Vasco... Não, o Palmeiras foi diferente. Não, o Palmeiras foi diferente. Mas o Vasco tem feito gols aí bem no começo do jogo. E hoje com 1 minuto, cara. Sendo que nesses 3 jogos, considerando o Fluminense que já acabou, o Vasco só saiu com a vitória no jogo do Galo, aonde o Léo Jardim é disparado o melhor jogador do Vasco em campo. E de longe a melhor atuação dele com a camisa do Vasco. E hoje de novo fez um grande jogo. Contra o Palmeiras não aguentou a pressão, cedeu o empate, poderia ter feito depois do 3º gol de novo em algumas oportunidades. E hoje contra o Fluminense, cara, não é o lance do Peck, uma arrancada maravilhosa, aquela bola na trave, que o Alex Teixeira não tem culpa, ele não tá esperando aquela bola voltar, e ela bate nele ali e vai pra fora, poderia ser do gol do Peck, ou se o Teixeira reage de outra forma, a bola pega na canela dele e cai no gol. Poderia ter saído um 2-0 ali que talvez teria matado o jogo. E depois teve uma jogada do Aguinaldo, cara. E o Vasco criou, foi só isso praticamente, o jogo inteiro. Então assim, o Vasco fez um jogo de novo, bola quase inteira do adversário. O jogo do Galo teve pelo menos trocação no primeiro tempo. O jogo do Palmeiras teve trocação em alguns momentos do jogo. E hoje não, cara. O Vasco foi amassado pelo Fluminense. E no segundo tempo, sim, o Léo Jardim de novo fez uma partida incrível e fechou o gol. O Léo Jardim até aqui, ao lado do Peck, mas eu ainda coloco
o Léo Jardim na frente, é o melhor jogador do Vasco no Campeonato Brasileiro. Isso é mérito pro Léo Jardim e a gente pode colocar de vez uma pedra sobre a desconfiança que muitos torcedores do Vasco tinham sobre o Léo e também acho que a galera não vai pegar mais no pé dele se ele cometer uma falha aqui ou outra ali, porque é normal, todo jogador falha em algum momento, seja de linha ou seja jogador do gol, né, um goleiro. Então acho que a galera pegou confiança de vez no Léo Jardim, porque o que o Léo Jardim tá pegando é piada, irmão. Isso não é o Léo Jardim, o Vasco tinha tomado a virada. E aqui agora vai uma preocupação. Passado esses 4 jogos, tem 34 rodadas para rolar e uma janela que vai se abrir no mês de julho. Então a gente não sabe como é que esse elenco vai acabar a formação dele, nem de saída e nem de chegada, porque eu não duvido o Marlon Gomes ser vendido depois, caso ele faça um grande Mundial e o Brasil seja campeão desse Mundial agora no mês de maio. Enfim, mas assim, eu tô começando a ficar meio preocupado qual vai ser a cara do Vasco no campeonato, porque assim, nos jogos que o Vasco é patinho feio, o Vasco se mostrou um time até que resistente, né? Pô, tá pegando um time que tá te amassando, o Vasco não tomou goleada de ninguém, empatou com o Palmeiras e com o Fluminense e ganhou do Galo, né? Bem verdade com o Léo Jardim em noites inspiradas. Se o Léo Jardim não tá na fase que tá, a gente teria perdido todos esses jogos e sairia daqui agora com 0 pontos. Né? Mas o se não existe, o goleiro tá lá para fazer isso e mérito completo do Léo Jardim. Agora, o Vasco não dá para viver disso campeonato. Tendo dificuldade de propor jogos contra equipes do seu nível ou abaixo. E torcendo pro Léo Jardim estar numa noite inspiradíssima e criando quase nada e fazendo os gols como o Vasco tem feito, é muito pouco provável que o Vasco nessa batida faça um campeonato sem passar sustos. E a rodada vai seguir amanhã, segunda-feira, e o Vasco provavelmente vai passar para a parte baixa da tabela e já uma galera em cima começando a desgarrar. Tem uma galera com 7, com 9, se o Botafogo vencer vai a 12, e a galera que tinha 2 pontos, 1 ponto, né, vai começar a ganhar na rodada e você vem aqui para baixo. Então o técnico Maurício Barbieri vai ter que acertar isso. O Vasco se mostra uma equipe ineficiente quando ele tem que propor o jogo. Ficou nítido isso no jogo do Bahia. Se a gente faz um gol cedo, ele poderia ter mudado o jogo. O Bahia se expor, o Vasco matar o jogo no contra-ataque, mas não acabou acontecendo. O Vasco já fez isso com o Palmeiras, com o Fluminense e com o Galo, né? Então, em alguns momentos o adversário pode fazer isso com ele também. Então, qual é o Vasco, Barbieri, que a gente vai esperando nesse campeonato? Vai um questionamento. O Luco Orellano entrou bem contra o Bahia, não fez um jogo maravilhoso, meu Deus, tem que ser titular, que partida incrível, mas fez um bom jogo. E por que o Luco Orellano nem sequer entrou no jogo hoje? O Figueiredo, que não entrou no jogo passado, entrou. O Ignaldo foi oportunizado de novo. O Juan, que fez um jogo horroroso contra o Bahia e deve ser oportunizado outras vezes, ganhou uma oportunidade de novo hoje, jogou. E o Luco Orellano, que fez um ótimo jogo, não atuou. Não estava no Maracanã hoje. Não sei se algum companheiro que eu não assisti a coletiva do Barbieri fez essa pergunta, mas era uma pergunta hoje de coletiva. Por que o Luco Orellano não entrou? E aqui eu vou brincar de conjectura de cabeça de Barbieri. Pô, Dieguinho, talvez o Barbieri não colocou o Orellano porque o Vasco estava sendo amassado pelo Fluminense e o Orellano não é tão bom marcando. Então, de repente, ele fechou um lado com o Figueiredo. O Juan é um centroavante móvel, rápido. O Ignaldo também. Então, ele foi querer tentar proteger um pouco mais o time. Manter o Juan à estatura de um homem para ajudar no jogo aéreo. De repente, achar um gol numa bola parada aí, um escanteio, uma falta lateral. E, enfim, talvez achando que o Luco Orellano não fosse agregar tanto na marcação, ele não colocou. Aí eu faço, se a linha de raciocínio foi essa, aí eu falo, beleza, então você vai pagar 23 milhões de reais e vai ter como a contratação mais cara da temporada, um jogador que você não pode contar nos jogos que o Vasco não precisa marcar, sendo que dos 4 jogos que o Vasco fez aqui, 3 ele jogou como time pequeno com a bunda na parede jogando no contra-ataque. Então não faz sentido ter o Orellano no grupo. Não tô dizendo que é isso que o Barbieri tá pensando. Eu tô aqui conjecturando. Se for isso, por que você gastou tanto num jogador
para contratar um jogador que você só vai usar quando você tiver que propor jogo. Ou quando estiver perdendo. Outra, a gente não assiste treino, então não dá pra mim dizer, pô, o Orelhano treinou mal pra caramba a semana toda. Não sei, né? A gente não vê treino, mas o Luca Orelhano, então, foi um mau investimento, porque é um jogador que pagou caro e não tá performando nos treinos, logo o treinador tem que escalar de acordo com o que ele vê nos treinamentos. Eu não sei. Fato é que a gente tem um jogador que custou 23 milhões de reais, que eu acho que tecnicamente é muito bom. Ele já mostrou alguns lampejos dentro do Vasco, uma arrancada no final do jogo do Palmeiras, no jogo do Bahia. Alguns jogos de qualidade, é só você ver o que ele apresentou no ex-clube dele. Era considerado uma das maiores promessas do futebol argentino, jogava lá com regularidade. Temporada passada fez mais de 50 jogos, mas no Vasco não joga, né? É um jogador caro que o Vasco não o aproveita. Teve um período de adaptação, teve 2 lesões, dá pra ver que ele já tá mais familiarizado. O jogo do Bahia, ele pedindo a bola e indo pra cima o tempo todo. Mas assim, ou o Barbieri tá usando mal, ou contrataram um jogador que pro que o Vasco tá precisando nesse momento, ou que o treinador tá querendo do time, ele não tá encaixando, mas virou um problema. Um problema que eu, sinceramente, não consigo definir qual é. Se é o Barbieri que usa mal ou se o Vasco errou, porque a gente não vê treino, então fica complicado. Então o Vasco, acredito que você vai sair um pouco preocupado de novo, porque não tá legal, não dá pra você jogar um campeonato brasileiro dessa forma. Ah, Diego, o Vasco é candidato a rebaixamento? Então não tô dizendo isso. Mas que preocupou um pouco essa atuação do Vasco, sim. E se o Vasco tivesse numa noite infeliz e o Léo Jardim não tivesse num grande momento, a gente poderia estar falando aqui, caraca, mano, 4 jogos, 4 derrotas. Mas o Léo Jardim garantiu os 3 pontos contra o Galo. Ele, em alguns momentos, garantiu o empate também. E o Peck está numa grande fase, mais um bom jogo do Peck hoje, na medida do possível, voltando para recompor, dando carrinho, puxando o contra-ataque. As poucas jogadas de suspiro do Vasco são com o Peck puxando contra-ataque. O Robson, cara, uma grata surpresa. Muita gente batia, pô, a temporada dele no Corinthians foi horrorosa. E foi horrorosa mesmo. Foi muito ruim a temporada do Robson no Corinthians. Mas ele tá fazendo um brasileiro, né? Porque o início do ano ele quase não jogava. Mas o brasileiro do Robson é muito bom. Jogou bem contra o Galo. Contra o Palmeiras ele vacilou e não ter marcado o Navarro. O Navarro antecipa ele e faz o gol. Mas o jogo dele, tirando essa falha pontual, foi boa. Contra o Bahia, para mim foi o melhor zagueiro do Vasco, jogou melhor que o Léo, não errou nada, muito bem no jogo. E hoje, de novo, boa partida. Desarmando em lances pontuais, seguro, tem uma saída de bola um pouco mais refinada. Merecidamente é titular hoje na vaga do Capasso. Então temos boas surpresas, né? Principalmente para a galera que estava descrente com o Léo Jardim e com o Robson. Estão muito bem. As laterais do Vasco deram uma queda. Eu acho que o Puma Rodrigues já viveu um momento melhor no Vasco. O Jair ainda não conseguiu ser um jogador regular. Ele faz um jogo muito bom contra o Atlético Mineiro. Ele acha uma bola incrível pro Teixeira, pro gol do Pedro Raul, mas uma partida que ele ainda oscila bastante. Hoje, mais um jogo abaixo, o jogo do Bahia. Ele tinha lampejos de bons momentos, mas não tem sido um jogador regular. Mas será que o Jair é o cara para estar nesse jogo aí de bunda na parede o tempo inteiro correndo atrás do adversário? O Jair é o cara que bota a bola no chão, acha um passe, é um cara cerebral, vê o jogo diferente. Então, o estilo de jogo do Vasco também não tem propiciado o Jair a jogar. É um jogo que facilita mais o Rodrigo, por exemplo, que ele tem que dar carrinho, rabo de arraia, marcar, fazer aquele jogo curto quando rouba a bola, que ajuda muito o Rodrigo, né? O Rodrigo não tem sido muito exposto, precisando organizar jogo, virar bola, dar uma saída de bola qualificada. Então acho que o que o Vasco vem apresentando beneficia uns. O Léo Jardim tá tendo a oportunidade de brilhar, porque a bola vai no gol dele toda hora. O Robson o tempo todo e o Léo expostos, aí tendo que brigar com os atacantes. O Robson também tem aproveitado as oportunidades. Pedro Raul, que muita gente bate, hoje fez o gol dele. Foi a única finalização que eu lembro do Pedro Raul no jogo inteiro, né? Porque a bola não chega. E aí não tem centroavante que faz gol sem a bola chegar.
E o Alex Teixeira que tentou muito, cara. O Alex Teixeira tá com força. O Alex Teixeira, quando pega a bola, ele tem conseguido arrancar. Teve um lance que ele ganha do zagueiro na corrida, vai levando e o goleiro consegue sair. Então eu tenho gostado dessa evolução do Teixeira. Mas, de novo, bola chega pouco, vive de lançamentos longos aí do Puma Rodrigues, uma casquinha do Pedro Raul, ou ele pegando uma bola tendo que correr igual um maluco para puxar contra-ataque. Inclusive é assim, tem aquela jogada dele com o Pedro Raul que ele faz o gol de cabeça no Flamengo. Hoje novamente ligado, rouba a bola, antecipa ali o passe errado do Fábio e serve o seu companheiro. Então assim, quem tá jogando mal, não dá pra criticar tanto, porque como é que você joga bem, cara, correndo atrás do adversário o tempo inteiro? Tem privilegiado jogadores de trás. E pra galera de frente, você quase não fica com a bola. O Barbieri é o treinador, é ele que tem que corrigir isso. Pegamos aí, de novo, 3 do top 6 do futebol brasileiro. Vou dar uma meia colher de chá pra isso. O jogo do Bahia não me agradou nem um pouco, a não ser os 20 minutos iniciais. E vamos ver o que o Barbieri desenvolve para os próximos jogos. Porque tá preocupante, tá. E galinha morta meu Deus, qual é a palavra que eu vou usar? Fugiu aqui. Jogo fácil. Eu queria usar outra palavra agora, mas não tá vindo. Café com leite não tem nesse campeonato. Os times são muito nivelados. O Cruzeiro tá fazendo uma gordura no começo do ano, que eu não acredito que o Cruzeiro vai brigar entre os primeiros colocados. Eu já vi o Vasco liderar o Brasileiro com 3 rodadas e se rebaixar em 2020. Então, assim, a galera que tá em cima não é certeza de estar em cima, e a galera que tá embaixo, idem. Tá? É um início de campeonato. E tem que se aproveitar esse início de campeonato, porque tem muita gente com foco dividido. Tá aí o Flamengo ali apertado na fase de grupo dele da Libertadores. O Atlético Mineiro, idem, também apertado. O Fluminense já tá com a vaga bem encaminhada na Libertadores, pode dar uma focada maior no Brasileiro agora. Então tem uma galera se dividindo, Atlético Paranaense, tem clube jogando Sul-Americano, o Botafogo tá ali apertado no grupo dele, o Goiás conseguiu largar bem no grupo dele, o América Mineiro tá fora da zona de classificação. Então você tem outras equipes se dividindo e jogando um jogo em cima do outro. E era pro Vasco estar se valendo disso, de fazer essa gordura inicial para ter uns reforços legais no meio do ano, para dar um salto de qualidade. Mas até aqui, o Vasco não faz o início de campeonato bom. É um início de campeonato horroroso? Não é. Não é assim, meu Deus, que tragédia. Mas tá um copo meio cheio, tá um copo na metade para vazio, tá? Assim, na meiuca para ser bem otimista, tá? Então vamos ver aí e agradeço ao Léo Jardim, tão criticado e tão combatido pela torcida, muito em função de um carinho pelo Ivan do que por atuações ruins do Léo Jardim, e ele tem garantido a gente aí nesse melhor dentro do campeonato. De novo, peço desculpa a vocês não fazer aquela análise mais a fundo, que é do jeito que eu gosto, que eu participei de uma transmissão durante o jogo, mais um react, ali uma resenha mais humorada, então não deu para prestar 100% atenção na partida como eu gostaria, tá bom? Então é isso, galera, assim eu encerro o meu pós-jogo de Fluminense 1, Vasco da Gama 1, e mais uma vez, o Vasco abre o placar e não sustenta o resultado. Isso me lembra um pouco o ano de 2019, que o Vasco abriu o placar e cediu empate, abriu o placar e cediu empate. Se eu não me engano, 2018 teve muito isso. O Vasco chegou a flertar com o Libertadores no momento. A gente era muito traumatizado. Tu sabia que no finalzinho o Vasco ia entregar o gol. Não tem sido sempre no finalzinho, mas o Vasco tem aberto os placares e não tem conseguido segurar. Segurou só o jogo do Galo e quando saiu atrás, que foi o jogo do Bahia, não conseguiu uma virada. É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E amanhã a gente volta com a nossa programação normal, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento, quem volta vai, tamo junto. Valeu, fui!